Fala aí, tudo bem com você? Muito prazer, eu sou o Rodrigo Bicudo, sou profissional de educação física e sou criador do programa Bora Correr. Hoje eu parei para gravar esse vídeo aqui para te explicar quais as principais diferenças na hora de você escolher um parâmetro de comparação de intensidade dos treinos. Nossa, que frase comprida, né? Mas para ficar mais simples, quando a gente for treinar a corrida, a gente deve às vezes controlar a nossa intensidade. O que é intensidade falando de corrida de rua? Intensidade está diretamente relacionado à velocidade, à dificuldade do exercício. A gente tem duas variáveis, né? Volume e intensidade. Volume se refere à quantidade de quilômetros que a gente corre ou tempo de treino ou a quantidade de vezes por semana, por mês que a gente corre, isso tudo é volume. Intensidade está diretamente relacionada à velocidade, ao cansaço, ao esforço, né, à intensidade. Existem mais, mas classicamente dois parâmetros de comparação para controlar essa intensidade. Uma delas pode ser o pace, vou falar um pouquinho sobre o que é o pace, e outra pode ser a frequência cardíaca. Qual a melhor estratégia então para a gente controlar essa intensidade? Acho que ficou mais claro agora, né? Bom, o que é o pace? Por que a gente usa tanto esse termo pace e por que a gente não usa quilômetros por hora em vez de pace e tal? Vamos lá. O pace nada mais é do que o seu ritmo, a sua velocidade durante o seu treino ou durante uma prova. E por que é tão comum, é tão usual a gente medir em minutos por quilômetro? Então, primeira coisa, pace é a sua velocidade dita em minutos por quilômetro. É o tempo que você leva para fazer cada quilômetro. Então, se você está correndo, por exemplo, uma velocidade, você coloca lá na sua esteira, né? É mais fácil medir na esteira, a esteira já mostra a velocidade em tempo real. Você está lá correndo a 10 km por hora. Então, você está correndo num pace de 6. Por que essa conta? Você divide lá 60 minutos de uma hora pela quantidade de quilômetros que você faz em uma hora. Então você faz em 60 minutos 10 km. 60 dividido por 10 dá 6. Então o seu pace é um pace de 6, se você corre a 10 por hora. Vamos supor que você esteja correndo a 12 km por hora, você vai então fazer esses mesmos 10 km em 50 minutos, tá? Então o que acontece? Você, em vez de correr a 10 por hora, está correndo a 12. Então o seu pace, em vez de ser de 6, é um pace de 5, porque você vai levar 50 minutos para percorrer os mesmos 10 km. Então você pega lá 50 minutos, dividido por 10, vai dar 5. Então, como é que a gente chegou nessa conta? Como é que as pessoas fazem isso? Por que as pessoas fazem isso? Porque antigamente os relógios, hoje eu uso um relógio com GPS, mas a gente tem GPS no celular, no aplicativo de celular, você consegue correr e monitorar a sua corrida ali em tempo real, ele te dá a sua velocidade. Mas antigamente não tinha, a gente só usava o cronômetro. Então você ia participar de uma prova que tinha lá as placas de quilômetro, né? Quilômetro 1, quilômetro 2, quilômetro 3, quilômetro 4, era o seu parâmetro e você usava o seu cronômetro. Então você estava lá correndo, você passava pelo primeiro quilômetro, pela primeira placa, você dava lá um comando no seu relógio, um lap, né? Uma volta, e você sabia no final daquela prova, você via cada volta, você sabia exatamente qual era o ritmo que você tinha feito cada quilômetro. E isso se dá em minutos por quilômetro. Então você vai, passei o primeiro quilômetro em 4:45, 4 minutos e 45 segundos. Era o seu pace, é o seu pace, né? Então a gente pegou esse hábito, muitos corredores pegaram esse hábito até hoje, então a gente fala muito de pace, em vez de falar em velocidade em quilômetros por hora. Se você está lá na esteira, a esteira te mostra a velocidade em quilômetros por hora, algumas esteiras mais modernas mostram. Tem a palavra ritmo ou a palavra pace, que é a mesma coisa, e aí mostra em tempo real ali, em minutos por quilômetro ou quilômetros por hora. Então, só essa diferenciação. E existe a questão da frequência cardíaca, né? Será que eu devo me basear no meu treino na frequência cardíaca? Como é que eu sei qual que é a minha frequência cardíaca ideal? Qual a frequência ideal durante o meu treino, durante uma prova? Qual a minha frequência cardíaca máxima? Gente, frequência cardíaca, ela nada mais é do que um parâmetro de segurança para você.
Tem muita coisa, eu acho que a gente às vezes supervaloriza demais a questão da frequência cardíaca, não que ela não seja importante, ela tem a sua importância, mas eu queria te tranquilizar nesse vídeo, principalmente se você seguir uma progressão de treinos orientada por um bom profissional de educação física, que vai saber começar com você, evoluir gradualmente, o condicionamento físico vai melhorando gradualmente, né, seguindo ali uma linha de trabalho adequada, organizada, estruturada para você. Então, assim, não deveria ser uma preocupação tão grande. Algumas pessoas ficam muito preocupadas com a frequência cardíaca e não precisaria ser assim. Se você respeitar uma cronologia de treinos, essa frequência cardíaca ela fica em segundo plano, né? Ela ali é claro que é uma fonte para você consultar, monitorar o seu resultado, mas não é a única, tá? Então muita gente, mas eu não tenho um monitor de frequência cardíaca, eu não uso um frequencímetro. Antigamente a gente usava muito o frequencímetro naquela fita, né? Que era um frequencímetro, mostrava direto no relógio. Hoje em dia os relógios, alguns deles mostram direto no pulso a frequência cardíaca. Mas para você ter certeza da sua frequência cardíaca máxima ideal, você precisa fazer um teste. Vou fazer um teste de esforço máximo e eu só recomendo que você faça isso com um médico, ou num laboratório médico, numa clínica médica ou num hospital. Eu não sei de você tentar fazer isso de forma caseira. Eu vou subir lá na esteira, baixei um protocolo aqui da internet e vou lá fazer o máximo que eu consigo, tentar fazer um teste máximo sem o suporte de alguém, sem algum profissional de saúde do seu lado. Então não faça isso, tá? Então uma maneira de você encontrar sua frequência cardíaca máxima real é através de um teste. Aí, através desse teste, fiz lá o teste máximo, fui lá, fiz um ergo espirométrico e tal, e identifiquei a minha frequência cardíaca máxima real. Vamos supor que ela deu lá 190 batimentos. É a sua máxima, o seu 100% de esforço é aqueles, por exemplo, 190 batimentos. E aí, baseado nele, você pode ter as suas zonas de treinamento. Zona 1, zona 2, zona 3, zona 4, zona 5. E aí você tem ali um número aproximado mais real da sua capacidade física e do treino que você vai fazer. Mas não é o único caminho, tá? Existem algumas fórmulas também, né? Uma que ficou muito conhecida é o 220 menos a idade. Então você pega esse número fixo, 220 menos a idade que você tem. Então eu hoje, por exemplo, tenho 40 anos. Então teoricamente a minha frequência máxima é 180 batimentos. Mas e se a minha frequência cardíaca chegar em 180 batimentos, será que eu tô no meu 100%? Não, por isso que eu falei, gente, é uma fórmula, né? Ela não é 100% fidedigna, está longe de ser, né? Ela foi feita, toda a fórmula de frequência cardíaca ela é feita numa população geral, é feito um macro estudo e tal, então não tem uma precisão. Existem outros protocolos, existe o protocolo de Carvonen, por exemplo, que usa a frequência cardíaca máxima menos a de repouso, que vai te dar a frequência de reserva, que ali pode ser mais seguro você usar, mas também não é 100%. O que é 100% garantido? É você fazer um teste com um médico, teste de esforço máximo. E aí você vai saber até quando você pode atingir. Mas como eu disse, não é porque a minha prevista para a minha idade são 180 batimentos que no meu treino eu não posso chegar em 180, eu não posso chegar em 190, eu posso. Por isso que eu falei, o trabalho todo é feito na base, na orientação dos treinos feitos por um bom profissional de educação física que vai saber essa evolução gradual, né? Então assim, se você conhece o seu corpo, se você segue uma linha de trabalho organizada, segura, cara, a frequência cardíaca você não vai nem olhar para a frequência cardíaca. E aí a gente pode usar muito o pace. Por isso que eu falei, qual parâmetro de comparação usar? Eu hoje em dia, nos meus treinos, e eu oriento praticamente todos os meus alunos com isso, é usar o pace, é usar o ritmo. E aí a gente vai então nessa escala de evolução. Quando você está iniciando, o seu pace ele vai ser mais alto. E ele deve ser mais alto. Então todo iniciante, todo corredor que vai começar a correr, ou está naquele processo de primeiros quilômetros ali, a preocupação não deve ser a intensidade, não deve ser a velocidade. Você não tem que se preocupar em correr mais rápido, tá? Rodrigo, mas eu corro devagar, eu corro lento. Tudo bem, então, se você está começando a correr e você quer, por exemplo, eu quero conseguir correr 5 km direto, eu quero conseguir correr 10 km direto, continuamente, sem precisar caminhar. A velocidade, ela é mais adequada para você, ela é mais tranquila, ela é mais confortável, justamente para você ter fôlego para conseguir correr. A gente usa uma estratégia
de correr, dá um intervalo, correr mais um pouco, dá um intervalo, correr mais um pouco, dá um intervalo. E com isso o pace ele vai ser mais alto, a velocidade vai ser mais tranquila, o seu pace médio vai ser mais alto e tá tudo bem que seja assim. Conforme você vai conseguindo aumentar esse volume, chegar na sua meta, por exemplo, já estou conseguindo correr 1 hora direto. Cara, até você conseguir correr 1 hora direto, concorda comigo que o seu condicionamento físico melhorou muito? Você foi lá com 1 minuto, 2, 3, 5, 10, você foi aumentando isso gradualmente, sistematicamente, treinando com regularidade. Por isso que eu falei lá no começo, da orientação de um profissional. Você foi condicionando o seu coração. E nesse processo todo, você pode nem ter olhado para a sua frequência cardíaca. Existe uma coisa chamada percepção de esforço. E o nosso corpo fala pra gente. Quando eu falo para algumas pessoas que correr não cansa, você fala, você é louco, como assim? Mas correr não cansa. Se você correr numa intensidade confortável e respeitar essa evolução gradual de tempo e distância, o cansaço ele vai ficando cada vez mais tranquilo, cada vez mais fácil, cada vez menos cansativo. Agora, algumas pessoas começam do dia para a noite e querem correr 10 minutos direto. E, vão ficar muito cansados, a frequência cardíaca vai lá em cima e a pessoa não vai conseguir evoluir. Principalmente se for numa intensidade muito alta. Então não adianta nada você monitorar. Eu tenho o melhor frequencímetro do mundo, eu sei exatamente quantos batimentos cardíacos eu estou agora. Se você estiver usando a estratégia errada, então não resolve. E também não adianta usar o pace nesse caso. Mas eu estou correndo num pace certo ou errado. Não importa. O que você tem que pensar é na estrutura do seu treino, na progressão do seu treino. Construir uma base certinha, seguir gradualmente, regularidade, continuidade, esforço adequado. E depois de um certo tempo, aí você pode se preocupar, se for o caso, agora eu quero realmente melhorar a minha corrida. Eu já estou correndo 40 minutos direto, já estou correndo 1 hora direto, aí é hora de talvez, se for o seu objetivo, focar na intensidade. Fazer um treino mais difícil, mais intenso, aí a frequência cardíaca pode subir, aí a gente tem a estratégia de usar um treino intervalado, que você vai correr muito forte e vai descansar, vai deixar os batimentos cardíacos recuperarem. Então isso tudo são estratégias. Mas repara que não é uma coisa só, não é a frequência. Qual frequência cardíaca eu devo treinar? Depende. Qual pace eu devo treinar? Depende. Depende de objetivo, depende do nível de condicionamento físico que você está, depende do seu histórico. Mas o resumo de tudo isso, para te orientar, para você não sair desse vídeo, tanta informação assim, eu sei que é, mas é até meio confuso, até às vezes de passar para você, mas a sua preocupação deve ser evoluir de forma lenta e gradual. Isso vai fazer você respeitar o seu coração. Literalmente isso, você precisa respeitar o seu coração. Você coloca uma carga muito forte nele, um pace muito baixo e, consequentemente, uma frequência cardíaca muito alta, você não vai conseguir sustentar isso. Isso pode ser prejudicial a você. O excesso de treino pode ser prejudicial. Um volume muito alto, com uma intensidade muito alta, pode ser prejudicial. Pessoas que misturam treino intervalado com longão e fazem tudo junto, estão dando muito esforço, muita sobrecarga cardíaca, vai fazer um treino de tiro na subida. É uma sobrecarga cardíaca muito grande. Então, respeita o seu professor, respeita a orientação de treinos que ele te passar. Rodrigo, mas eu não treino com nenhum professor. Busca orientação profissional. É uma dica que eu sempre dou. Não precisa ser a minha, não, tá? Qualquer profissional de educação física que trabalhe com corrida, que estude isso, que goste disso, vai saber te orientar que treino fazer, que caminho seguir, que intensidade usar. E aí, a frequência cardíaca ou o pace, ou seja lá qual outro parâmetro você vai usar, de intensidade vai ser o menos importante. O mais importante é literalmente você ter uma metodologia de treinos, seguir esse planejamento de treinos, seguir essa organização com regularidade, com disciplina, cuidando para que nada saia do seu controle, cuidando para não exagerar onde não deve. Muitos corredores se machucam por exagero, porque se empolgam, não vou fazer a planilha que o professor me passou, eu vou fazer o meu treino do meu jeito e tal, e acabam se excedendo, acabam se frustrando, acabam se machucando, podendo até sobrecarregar o coração. Então, parâmetro de intensidade pode ser o pace, né? Se você sabe exatamente, não, estou acostumado já a correr num pace de 6,30, estou acostumado, legal, dali você já sabe como evoluir, né? Você já está treinando, já está mais maduro, já está mais acostumado com aquilo. Ou, já estou acostumado a correr na frequência cardíaca de 170 batimentos. O dia que ela subir um pouquinho mais, você sabe onde você está, porque você se conhece, porque você treina regularmente. E essa maturidade vem com o tempo, beleza? Espero que esse vídeo tenha te
orientado um pouco melhor com relação à intensidade dos seus treinos e lembrando sempre, busca orientação profissional. Se esse vídeo fez sentido para você, pode deixar um curtir, pode compartilhar com alguém que você gosta e a gente se vê no próximo vídeo. Um abração, ótimos treinos!